Olá, boa noite a todos. Boa noite, tudo bom, gente? Hoje nós vamos falar um tema que não é tão simples, mas vamos falar aí sobre o luto no mundo pet. Tá bom, gente? Deixa eu dar uma ajeitadinha na luz aqui. Pronto. E aí, como é que vocês estão? Como a gente falou anteriormente, o tema não é um tema tão simples, não é um tema até nem tão agradável, mas eu acho que é muito importante a gente entender sobre esse tema, tanto para quem já passou ou está passando por alguma situação agora, nesse momento, ou alguém que conheça alguém que esteja passando por essa situação. Então é muito importante a gente conhecer e entender o que se passa na mente dessas pessoas, né? Exatamente, gente. Queria lembrar vocês que esse vídeo vai ficar salvo no IGTV. Né? Já peço a compreensão de vocês que eu tô um pouquinho rouca, tô gripadona, né? Então vou ter um pouquinho de dificuldade de estar falando porque eu tô tossindo. Mas eu acredito que a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante, né? Uma realidade que todos os tutores de pets vivem. E o luto é uma realidade, todos nós passamos por isso, né? A gente só não sabe como lidar, como trabalhar com esse processo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? E aí, Ale, paizão! Boa noite, sogrinho, tudo bom? Bom, aproveitando já, vou enviar aqui pra galera, você já sabe aquela setinha lá, aquela setinha marota para mandar para todo mundo, para ajudar aí algumas pessoas que você sabe que já passou por essa situação, ou até tem medo de passar por essa situação, a gente sabe que não é fácil. Mandar aí pros tutores, né, pros tutores que tem pet. Vou estar enviando aqui pra galera rapidinho, e você, se puder, também envia para todo mundo que tem pet, para quem não tem, ou para quem gostaria aí de entender um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante, da gente ter ciência e conhecimento sobre ele, né? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse assunto, como eu já disse, não tão agradável, mas que é de extrema importância, né? O luto, na verdade, é um conjunto de reações. A gente tem que entender um pouquinho o que é o luto. Exatamente. Né? O que é o luto, na verdade, né? Eu quero entender o que é isso. A gente sabe, a gente não é bobo, né? A gente conhece o luto para o ser humano, né? E aí a gente vai pegar exatamente até essa mesma perspectiva aí do próprio ser humano, né? A grande questão, né, amor, é que o luto, a gente trabalha muitas vezes o luto como a perda, como a morte, né? E luto não quer dizer só a morte de alguém, de um pet, de uma pessoa. O luto, ele significa a perda, né? Você perder algo, fugir daquela rotina. E a gente tem alguns exemplos aqui para tentar facilitar o nosso entendimento do que é luto, como divórcio. As pessoas passam por um tipo de luto quando se divorciam. Verdade. A aposentadoria, né? Então, a perda daquela rotina de ter que ir para o trabalho, de sair todo dia de casa, a perda do emprego, mudança de cidade, de país, são processos que geram sentimento de luta. Exatamente. Então, até a própria mudança de rotina. E aí... Oi, Joyce, tudo bom? E aí, Joyce, como é que você tá, minha linda? Ó, eu quero muito conhecer meus sobrinhos, hein? Ou meu sobrinho, minha sobrinha, não sei. Sobrinha, é uma menina. Sobrinha. Como então, é que estão os meus outros bebês? Estão bem? Exato, esperamos que sim. Então, assim, a perda da própria rotina, né, de uma pessoa pode fazer toda a diferença. Né? Pode fazer um luto na mente da pessoa. Uma pessoa idosa, eu vi muito isso, por exemplo, em relação ao meu avô. Né, quando ele ainda estava vivo, ele teve que, infelizmente, amputar a parte da perna por causa de um problema de saúde e de circulação, e ele viveu por muito tempo um luto muito grande por não poder trabalhar como ele trabalhava antes. Ele se sentia muito triste, até muito depressivo em muitos momentos, exatamente por esse motivo, por sentir essa dor de não poder fazer algo, de perder a rotina que ele tinha. Né? Então, assim, para a gente entender o luto, e aí até ver se de repente você está passando por uma situação, né, atual de luto, não apenas da perda de uma pessoa ou de um animalzinho, entender as fases do luto. Né? O luto, na verdade, ele tem algumas fases. Algumas pessoas vivem todas as fases, algumas pessoas até não vivem nenhuma, e algumas vivem uma, duas, depende muito de pessoa para pessoa. Não existe uma ordem, entendeu? Exato. O processo do luto, a gente não pode dizer a pessoa vai passar pela fase da negação, depois da raiva, depois da barganha, não. Ela pode sentir uma fase
ou todas as fases aleatoriamente. E é importante aqui também já até antecipar para vocês que esse luto é diferente para as pessoas. Então, pode durar para mim 5 meses, pode durar 2 anos para fulano, e para o outro pode durar 10 anos. Então, assim, a gente não tem como dizer, até já respondendo uma pergunta que me fizeram no direct sobre o tempo do luto, né? Em quanto tempo a gente se recupera depois que a gente perde um animal? Não existe um tempo determinado, cada um vai reagir de uma forma, vai depender da intensidade, da relação que essa pessoa tinha com o seu animal de estimação. Exato. Então eu não posso determinar e dizer que que todas as pessoas vão sofrer dessa forma. Não, cada um vai sofrer de um jeito diferente. Exato. Então, assim, existem os estágios. Existe aquele estágio da negação, existe o estágio da raiva, existe o estado aí da bargaining, que aí a fase em que a pessoa tenta barganhar, eu vou fazer um tratamento e vai dar certo, eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou auxiliar mais os outros. As pessoas acabam, de alguma forma, tentando barganhar com aquele luto. Não pode ser assim, não é bem isso. Então, assim, existe um momento óbvio da depressão, em que a pessoa acaba ficando triste, né, lógico, com a situação toda. E existe aí a fase da aceitação, é quando o luto começa a realmente concluir o seu processo, né? E diante disso, as emoções e as reações, elas envolvem no luto, aí existe, como a gente falou, a negação, a descrença, confusão, choque, raiva, tristeza, isolamento, né, desorganização, ansiedade, em alguns casos raiva de Deus, né, falta de interação social, irritabilidade, medo. E aí pode ser os dois casos, perder a fé ou até aumentar a fé, né, de acordo aí com cada pessoa, com cada sentimento. Então, gente, diante desses sentimentos tão diversos que uma pessoa pode ter diante do luto, é importante que a gente, enquanto tutor, é difícil, né? Mas a gente, enquanto tutor, lembre dessas coisas, que é normal, né? Se permita passar pelo luto. E você... Oi, Leia, tudo bom, princesa? E aí, saudade princesa? de você. Né? E você, quanto assistindo essa pessoa passar por esse processo do luto, também tenha essa paciência, esse entendimento que ela está passando por esse processo e é normal. E muitas vezes o que acontece principalmente em casos de casais, quando perdem um pet, um externa de uma forma muito forte o luto e o outro internaliza. E aí fica parecendo, vamos exemplificar que a Lisa externe muito e eu internalize, que eu não estou sofrendo. E aí, por todos os estágios lá do luto, a Lisa desconte a raiva dela em mim, dizendo que eu não sofro, que eu não estou nem aí, que eu não ligo. E não é bem assim. Cada um tem uma forma de reagir ao luto e é importante a gente entender cada um. E entender que, inclusive, o fato de ter ou não algum indício de luto não significa que eu amava menos ou mais Exatamente. a pessoa ou o pet em questão que nós estamos discutindo aqui. E aí, de tudo isso, quando a pessoa passa por esse processo, ela acaba muitas vezes se culpando pelo que aconteceu. Ela busca um motivo. E a gente não tem muito motivo, né? As coisas acontecem, simplesmente, infelizmente, mas acontecem. O ser humano tenta buscar muito uma justificativa para o que está acontecendo, né? E no mundo pet, algumas perguntas, ainda mais como médica veterinária, é muito comum a gente ouvir dos tutores coisas como: por que eu não fiz aquele tratamento logo? Por que eu não levei para vacinar antes? Por que eu não fiz, eu não me antecipei? Eu não tinha dinheiro, mas era para mim ter dado um jeito de arranjar dinheiro. Por que eu não me esforcei um pouco mais? São perguntas e sentimentos que surgem na cabeça do tutor e muitas vezes ele externaliza isso para o profissional, né? Para o veterinário, para o terapeuta canino ou felino, né? Então, essas perguntas são normais você se fazer quanto tutor quando perde um animal, né? Essa culpa inicial, ela é quase que corriqueira, né? E aí a gente entender que, na verdade, a culpa... É lógico, sempre, infelizmente, existem casos de negligência, a gente sabe disso. Mas no âmbito geral, e ainda que seja negligência, não é proposital, imagina-se, né? A gente, infelizmente, sabe que existem tristes casos de maus tratos em vários ambientes, em vários casos, inclusive
Há aí uma polêmica em relação a isso hoje, porque saiu aí uma lei nos Estados Unidos, estão tentando colocar essa mesma lei aqui no Brasil em relação a maus tratos, né, com animais, mas muitas vezes, por a gente sempre buscar um porquê, quem é o culpado, a gente tira a culpa da gente e tenta colocar em outra pessoa, e muitas vezes sobra para quem? Para o médico veterinário, né, que está lá, que é o último ponto, e na maioria das vezes, antes do falecimento do animal. Né? E aí a pessoa acaba, obviamente, também por proteção pessoal, acaba saindo de todos os problemas, de todas as possíveis culpas dela mesma, e bota a culpa no animal. Quando, na verdade, a culpa não é de ninguém. Na maioria das vezes, a culpa não é de absolutamente ninguém. Nem do tutor, nem do veterinário. É um acidente que aconteceu, e acidente é acidente. Né? Isso, às vezes nós somos pegos desprevenidos, né? Quando o animal ele já é um animal idoso, a gente já tem que se preparar. É que nem nossos familiares mais velhos, quando eles vão atingindo uma certa idade, a gente sabe que a vida tem um início, tem um meio e tem um fim, né? Para os seres humanos e para os animais. Então, quando o animal já é idoso, a gente já tem que começar a se preparar psicologicamente para um fim. Mas quando a gente é pego desprevenido, como o caso de um acidente, um envenenamento, é um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente não estava preparado para aquilo acontecesse. E com relação a essa culpa que às vezes é colocada em cima do profissional, do médico veterinário, nós somos capelães também, né? E como capelã, eu entendo esse motivo, e se tiver algum amigo veterinário aqui que passe por essa prática, ele também entende, ele sabe como funciona. Que não é maldade do tutor, né? Colocar a culpa. É um estágio do luto. É um dos estágios, exatamente. A raiva, por exemplo. E é comum a gente encontrar aí nas mídias sociais, né, pessoas postando sobre o sofrimento, a angústia, né, a perda do animal. E aí qual é o maior, então... E quanto maior a pessoa for apegada a esse animal, provavelmente maior aí vai ser a probabilidade desse sofrimento. E esse processo do luto é um processo aí saudável, por incrível que pareça, é um processo saudável. E é importante você, se está passando por esse processo de luto, e aí vamos aos dois âmbitos, tá? Tanto o luto pelo humano, pelo pet, ou por qualquer outro daqueles motivos que nós demos anteriormente, é importante ele ser vivido. É importante que você passe pelos estágios do luto. Por quê? Porque esse é o processo natural. O luto ele precisa ser vivido para ele ser superado. Porque não significa que ao superar o luto eu esqueço daquela pessoa, eu esqueço daquele animal. Não, não é isso. Mas é conseguir viver e conviver com aquela falta que aquele serzinho nos faz, né? E como essa intensidade ela é diferente, cada um vai sentir de uma forma. Eu quero já avisar vocês que, assim, quanto maior a idade da pessoa, mais difícil é de ela se despedir de um pet. Então, por isso que crianças se recuperam muito fácil quando perdem um cachorrinho. Elas sofrem, com certeza, mas elas se recuperam muito mais fácil. Um idoso, por exemplo, pessoas doentes, tem um pouquinho mais de dificuldade de se recuperar, principalmente os idosos, porque eles já estão numa fase final da vida, né? Então já estão debilitados, aquilo já passa pela cabeça deles. E geralmente, hoje em dia, nós temos o pet, assim, ele está super inserido na vida das pessoas e dos idosos também. A gente tem aqui no Brasil uma realidade, né? Os idosos, a maioria não vive com os filhos, né? E trazem para dentro de casa um pet, esse cão, esse gato é o companheiro, é aquele que vigia, é aquele que conversa, né? Dentro desse universo, eu converso com muitas pessoas e a gente escuta os idosos falarem assim, eu converso com ele, ele me escuta. Ele me entende. Ele me entende, ele presta atenção. Então você imagina uma pessoa, um idoso, que perde um animal. E que ninguém mais conversa com ele, e que ninguém mais trata com ele, que ninguém tem paciência de conversar com ele, de muitas vezes ouvir aquela mesma história que ele repete inúmeras e inúmeras vezes. E a única pessoa que escuta é o pet. E aí perder aquele animal é muito doloroso para ele, sim. E o pior de tudo é que o luto veterinário, né, ou o luto no mundo pet, ele não é um luto autorizado pela sociedade. É terrível isso. É terrível você abrir a boca e dizer que está sofrendo por causa de um gato, por causa de um cachorro. Era só um gato.
era só um cachorro. E não é assim não. Estudos já dizem que o sofrimento às vezes é até maior do que o sofrimento em relação a uma pessoa conhecida. Porque é um convívio diário, onde muitas vezes aquelas frustrações que o ser humano tem em relação ao ser humano, a outro ser humano, ela deposita no animal que não frustra ela, que dá exatamente o que ela quer, carinho, amor, atenção, e ela consegue ter um apego gigantesco àquele pet, coisa que ela não conseguiu ter com outro ser humano. Exatamente. Então, a perder esse melhor amigo dela, literalmente, é terrível. E é um luto gigantesco. É muito grande mesmo. Você imagina aí que o cão, quem é tutor, já foi tutor, sabe que o cão gato, ele não quer saber se você mora numa mansão, se você mora num barraco, ele não quer saber se você dirige o carro do ano ou se você anda a pé, ele não quer saber de nada disso. Ele te entrega amor incondicional, né? Você chega no trabalho, ele te recebe com tanta felicidade, ele estava com saudade de você. Verdade. Então, assim, essa dor, quando a gente perde, a sociedade não entende. E é por isso que é tão difícil você aceitar passar por essa dor, passar por esse luto. E você precisa se permitir sofrer isso, porque isso é saudável, isso faz parte do processo da cura. Né? Então, se a gente se coloca muito à disposição das pessoas, e você que está aqui, sinta-se à vontade, tá? Nós estamos à disposição, eu, Lisa, Daniel, para emprestar nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso abraço, para tirar um pouquinho do nosso tempo para falar com você. Pode procurar a gente, não tem problema. Nosso número é 981065726. Isso, pode procurar a gente pelo direct do Instagram, tá bom, gente? Sintam-se à vontade para falar com a gente. Então, como a sociedade não permite esse luto, a gente tem dificuldade de passar por ele. Eu nunca ouvi, eu sempre uso esse exemplo, eu nunca ouvi ninguém ligar para o chefe, ou o chefe ligar para essa pessoa e falar assim: olha, eu sei que o seu cachorro que vivia com você há 20 anos faleceu, então olha, não precisa vir trabalhar essa semana para você se recuperar, você Pelo menos tá não precisa vir trabalhar hoje. Não venha trabalhar hoje, não venha trabalhar amanhã. Eu nunca vi isso acontecer. Só acontece quando a gente perde uma pessoa. E a ciência, os estudos já mostraram pra gente que a dor ao perder um animal de estimação é igual ou maior, ou mais intenso do que perder um ente querido. Então, o que acontece? Diante de tudo isso, né, a gente, o mundo pet, a gente acaba tentando andar na contramão da sociedade. Essa é a verdade. Aí a gente tem que mostrar para as pessoas que estão nesse sofrimento, nessa angústia, né, de perda do pet, que elas podem sofrer, que elas podem chorar, tá? Que tem alguém para apoiar ela. E essa é uma das maiores dificuldades. Por isso, de verdade, que encontrar alguém que entenda o que você está passando, entenda o que você está sentindo, que não vai menosprezar o seu sofrimento, é muito importante. Por isso, mais uma vez, a gente se coloca aqui à disposição, porque a gente entende o que você está sentindo. Mesmo distante, mesmo pelo WhatsApp, ou que seja pessoalmente, a gente quer poder te ajudar se você não tiver mais ninguém para contar. Porque talvez você não esteja conseguindo fazer isso agora aí, porque talvez o seu marido, a sua esposa não entendam, talvez um amigo que tem até cachorro não consegue te compreender, e você continua sofrendo, você continua chorando pelos cantos. Eu sei o que é isso. Então, muitas vezes você não quer se entregar na frente das outras pessoas, mas você precisa sofrer. Essa é a realidade. Você precisa sentir, você precisa chorar. Às vezes as pessoas não se permitem, não, era só um cachorro. Ela está sentindo, está doendo, mas ela não quer se entregar. E isso, infelizmente, muitas vezes acontece com o luto antecipado, né? Porque existem casos, como por exemplo, infelizmente, o caso de eutanásia, quando há necessidade, né, de sacrificar o animal por alguma doença. O luto começa desde o momento que a doença começa. Daquele sofrimento, a gente sabe aqui, né? em relação a Josi, a gente sabe, meu amor, o quanto você sofreu, sabendo que a sua bebezinha estava dodói, sabendo que tinha pouco tempo com ela. Eu sei que o luto começou desde então. Desde o momento que você descobriu, porque a gente sabe que eles vivem menos, que eles vivem pouco, a gente tem aí no máximo 15, 20 anos com eles, né? É pouco tempo demais, é pouco demais esse tempo. Então a gente sabe que um dia eles vão morrer, que é muito provável que a gente fique e eles vão embora.
Porém, a gente não quer aceitar isso, a gente não quer que isso aconteça. Então, quando a gente descobre que o tempo diminuiu, dói muito, a gente sofre muito. Então, existe o luto antecipado também. E esse sofrimento não para até depois da morte do nosso pet. Entendeu? Então, entender isso é muito importante. Então, busque realmente pessoas que possam te entender, que você possa falar. Esse processo, por exemplo, da eutanásia, é um processo bem doloroso para o tutor, né? Porque ele já está vendo o animal dele sofrer. Quando o veterinário fala sobre a eutanásia, oi, mano, fala, tudo cunhado. bom? Quando o veterinário sugere a eutanásia, porque o animal já está sofrendo muito, né? Não tem mais como tratar, como curar, é tudo muito paliativo, mas a dor é muito intensa do animal. E aí o tutor já está sofrendo, já está vendo aquele sofrimento do animal dele, sofre ao ver o animal dele sofrer e ainda tem que decidir pela vida ou pela morte do animal, né? É um processo realmente bem doloroso, bem difícil. Nós entendemos, nós compreendemos, mas você tem que tentar. Eu sei que é um pouco difícil usar a racionalidade nesses momentos, mas a gente tem que ter em mente que aquilo é o melhor para o seu animal naquele momento. Ele está sofrendo muito, ele não tem mais qualidade de vida. Então, nesses momentos, busque orientação de um profissional, de uma pessoa que saiba lidar com esse processo para estar te ajudando, te auxiliando, porque nesses momentos a gente não consegue passar por isso sozinho, a gente precisa de alguém que nos apoie, que esteja do nosso lado, dizendo, olha, eu estou aqui, nós vamos passar por isso juntos, eu sei que está sendo difícil, mas eu estou aqui para o que você precisar. E essas palavras aqui, gente, são muito importantes, tá? Infelizmente, eu sei que é difícil, a gente às vezes também fica perdido no que dizer, no que falar, por isso, se você tem o desejo de poder ajudar essas pessoas também, eu sugeriria de verdade que você pudesse fazer um curso de capelania, né, para poder estar ajudando e apoiando essas pessoas. Mas olha a importância de uma palavra, em você dizer realmente, eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui porque precisar. Às vezes só calar a boca. Às vezes a gente quer falar demais, fala demais, e a pessoa não quer, ela quer ser escutada. Então às vezes só entregar o ouvido, dizer eu estou aqui do teu lado, e não dizer, é melhor, agora ele não está sofrendo. Não, isso é pior. Porque ele não. Eu sei que é egoísmo, mas no momento de sofrimento a pessoa fala, não queria ele sofrendo mais aqui comigo. É triste, eu já ouvi muitas coisas em relação a isso. Nós, seres humanos, somos um pouquinho egoístas nesse sentido, que a gente não quer perder aquela pessoa, e mesmo sabendo aquele animal, mesmo sabendo que está sofrendo, doendo, a gente quer ter um pouquinho mais de tempo com ele, o que né? O Daniel colocou aí, é só tentar se colocar no lugar do pet que está sofrendo muito. Isso é muito importante mesmo, Daniel, não só no lugar do pet, mas também na pessoa que está sofrendo. Empatia. Empatia é o segredo. Exatamente. Você tem empatia com o sofrimento do outro. Eu não entendo o sofrimento do outro. Né? Como a gente faz curso de capelania, também de capelania veterinária, quando a gente está conversando com as capelanias gerais, que são todas as capelanias juntas, né? E quando a gente vai falar sobre a capelania veterinária, a Lisa sempre cita isso. Ela diz, se você não tem pet, se você nunca teve, talvez você não entenda o que é esse sofrimento. Talvez você não saiba o que é sentir dor por um pet, por um animal. Isso não entra na sua cabeça, mas trabalhe, exercite a empatia. Porque se você exercitar a empatia, você vai conseguir ajudar pessoas em relação a esse sofrimento, né? E falando desse tema, a gente não pode deixar passar a questão do Setembro Amarelo. Exato. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas a classe veterinária é a classe que está no topo da lista aí com relação aos suicídios entre as profissões, né? O veterinário, ele lida muito mais com a morte do que o médico humano por conta do tempo de vida que os animais têm, né? O ser humano vive mais que o pet, que os nossos animais. Então, por conta disso, o veterinário, ele lida com a morte muito mais. Vê muito mais morte do que o médico humano. Exatamente. E ele sofre uma pressão muito grande. Você imagina esse veterinário, por exemplo, a gente falou de o tutor às vezes descontar essa raiva no veterinário. Você imagina esse veterinário, esse profissional, passando por isso diariamente, né? Ouvindo as pessoas desabafarem em cima dele, não é de forma para magoar mesmo, mas é um processo do luto, a gente já entende, já falou sobre isso. Mas ela é sobrecarregada, lida com a morte, lida com a dor do animal de estimação. A gente se apega
aos nossos clientes, eu digo que eu sou apaixonada por todos os meus uaus e miaus, né? Então, assim, é uma sobrecarga muito grande. Por isso que a gente está, entre os outros motivos que o veterinário está no topo da lista aí. Então, seja entre as você pessoas tutor, que mais se suicidam, né? Você tutor, então, agora é um apelo como uma profissional, tente um pouquinho levar em consideração esse lado do profissional que atende você com tanto carinho, atende seu pet com tanto carinho, ele também sofre pressão e ele quer o melhor para o seu pet, o melhor para você. A gente sempre fala que o carro-chefe da nossa empresa é levar a transformação de vida para os lares, né? Então a gente ama o lar de vocês, a família de vocês, e é importante que a gente saiba respeitar e ser respeitado também, não é? E uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, tanto você que tem alguém que está passando por esse processo, ou se você mesmo está passando, é estimular o diálogo, é conversar. É bom, isso ajuda no processo do sofrimento, no processo do luto. Colocar para fora aquilo que está guardado no coração. É óbvio que a gente, como ser humano, a gente tende a escolher alguém especificamente que a gente confie, que não nos julgará. E, infelizmente, é triste falar isso, mas a maioria vai acabar julgando, vai acabar te criticando, vai falar, deixa de bobagem, isso não tem nada a ver, era só um cachorro, compra outro. Nossa, isso é muito dolorido para quem acabou de perder alguém que amava. Entende, você que não tem pet, entende, o cão, ele é insubstituível, o gato, ele é insubstituível, ele é único para aquele tutor, não existe outro, não existe nada igual ao cão que a pessoa tinha, ao gato que a pessoa tinha. Então, infelizmente, muita gente fala isso, é triste ouvir, mas a gente tenta também entender essa pessoa que fala porque ela não conhece um amor tão puro, na minha opinião, quanto o amor de um pet para com seu tutor. Então, falar, colocar para fora isso, dizer o que está sentindo, dizer essa angústia, acaba aliviando a dor. Né? Aí a gente pode falar sobre Freud, né? A cura pela fala, exatamente isso, de poder expressar e dizer. Então, busque alguém de confiança, fale, diga o que você está sentindo, expresse realmente o que você está sentindo quando isso acontecer, porque pode ser não, com certeza isso vai melhorar muito, vai aliviar mais, e você vai começar a perceber que quando você falar, você não vai falar do momento da dor, você vai lembrar dos melhores momentos que você passou junto, você vai lembrar das coisas boas, das coisas engraçadas, e esse falar vai lembrar que por mais que ele tenha ido embora, eu digo muito isso, nossos pets são pedacinhos do céu que Deus manda pra gente aqui nessa terra, pra gente entender de verdade, o ser humano entender o que é amor. Deus mandou aqui os pets pra gente. Por isso eles ficam tão pouquinho tempo, porque não podia ficar demais. Né? Então são doses, são anjinhos que vêm pra cá pra estar com a gente, pra nos ensinar o que é amar. Pode falar. A fala, ela também nos auxilia a entender o processo. Então, por exemplo, né, quando o nosso animal morre, a culpa, né, ela geralmente acontece. Quando você começa a falar sobre isso, expressar a sua dor para alguém, você, ao falar, no momento que você está falando, você vai compreendendo os fatos. E aí vão surgindo o alívio, né? Vai surgindo a compreensão. E aí você consegue trabalhar e lidar com isso melhor. Pegando o gancho que você falou com relação a... porque as pessoas falam, né? Porque você não compra um outro cachorro, porque você não compra um outro gato. Me mandaram uma pergunta no direct perguntando sobre... qual é o momento certo de adotar ou comprar um novo animal depois da morte, né? E me perguntaram também que a resposta, ela... Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a pergunta. Ela é semelhante com relação a... quando eu perco o animal, quando é o momento eu devo ter outro animal, né? Se eu adotar ou comprar, se eu posso ter outro ou não. Esse processo, ele é muito individual, tá, gente? Lembrando que a gente está lidando com pessoas, né? A gente não está lidando com matemática. O ser humano não é matemática exata, então cada um vai ter um processo diferente, um tempo diferente, uma intensidade diferente. O importante é que você não pode, no momento em que você está sentindo aquela dor extrema, simplesmente pegar um outro animal. Porque você não está preparado psicologicamente para atender a necessidade de outro ser. A expectativa que você quer é que substitua literalmente o seu pet. E ele não é, ele é outro
indivíduo, literalmente. Ele é outro perfil, ele é outra mente, ele é outro comportamento, o que vai frustrar você. Ele ajuda sim a superar, ele ajuda sim a passar por esse processo. Mas isso tem que estar muito claro na sua mente. Exatamente. É outro animal, é outro animal. Então você vai perceber o momento e você pode pedir auxílio do seu médico veterinário, junto, se você faz tratamento com psicólogo para ajudar a passar por esse processo, você pode perguntar para esse profissional se ele já acha que dá para introduzir um outro animal na sua vida, tá bom? Então, muita gente também se sente culpado de estar substituindo, eu vou colocar outro animal, eu vou estar traindo o meu animal que morreu, né? Você não vai estar traindo. Pelo contrário, você deu o seu melhor para aquele serzinho, né? Você cuidou dele com todo amor, com todo carinho, e agora você vai estar doando o seu amor e carinho a outro que está necessitado, que não tem ninguém. Tem tanto pet que está precisando de amor, gente. Tem tanto pet. É triste. A gente vê inúmeras situações de maus tratos hoje em dia, de coisas terríveis, de serem de verdade inconcebíveis, de alguém ter coragem de fazer algo daquele jeito, mas infelizmente tem. Então tem inúmeros animais precisando hoje desse amor, né? Agora, mesmo assim, você tem que saber o seu tempo. Você não deve pegar só por amor, até porque tem inúmeras responsabilidades e não só amor. Não trata só de amor, tem outras coisas envolvidas também. Tem ônus e bônus ter um animal de estimação. Então, se é para benefício do animal e seu, né? Se você entende esse processo, se você entendeu que não é o mesmo animal, que é outro ser que você vai estar dando amor, carinho, atenção, aí sim vale muito a pena ter outro animal, tá bom? Mas, oi, Carlos! Entrou aqui. Carlos, o oi, Marcos também. Tudo bom? Entrou também aqui em cima, que a gente acabou nem falando com ela. Cadê? A Rai também tá aí. Oi, Rai, como é que você tá, querida? Mãezinha que tá aqui me assistindo também. Bom, gente, também uma das opções de ajuda, né, essas pessoas que estão sofrendo são grupos de apoio. Existem muitos grupos de apoio em relação a isso. Algumas pessoas, quando a gente fala, acham até engraçado, né? Grupo de apoio para luta no pet é exatamente. As pessoas precisam entender a história de outras pessoas, ver como elas superaram, ver como elas conseguiram vencer esse sofrimento tão grande que é a perda de alguém que se ama demais, né? Então vale muito a pena participar de grupos. Você consegue encontrar no Instagram, né, no WhatsApp. A gente aqui também com a capelania veterinária, né? Nós somos do IVCS, International Voluntary Chaplain Service. Nós somos capelães de capelania veterinária e entre outras capelanias também. E a gente também tem grupos de apoio, acaba ajudando pessoas que estão passando por esse sofrimento de luto, aquelas que buscam, que conversam com a gente, falam, Daniel, eu estou sofrendo, eu não estou conseguindo, nos ajude, e aí a gente encaminha essa pessoa a esses grupos. Então, se você também quiser participar ou quiser apenas conversar, não esquece, conta com a gente, tá bom? Os grupos de apoio, eles funcionam muito bem, eles têm um resultado muito incrível, né? Porque, assim, você que está passando por esse processo, inicialmente você não consegue falar. E a cura vem pelo falar também. Mas quando você ouve depoimentos de outras pessoas que passaram por situações semelhantes à sua, às vezes até pior a que a gente vive, a gente consegue compreender um pouquinho do que o outro está sentindo, e a gente vendo como ele superou, é uma forma de tentar fazer a mesma coisa para superar aquilo também. Então, a gente gosta muito de associar nesses grupos de apoio psicólogos, veterinários e essas pessoas que perderam, porque a gente tem aí os dois profissionais da área da situação que está acontecendo para auxiliar essas pessoas. Afinal de contas, o objetivo do grupo de apoio é dar apoio, né? Então, assim, é no seu tempo. Tem pessoas que ficam em grupo de apoio por muito tempo, demoram a falar alguma coisa, outras se abrem muito rápido e começam a superar aquele momento. Mas eu repito aqui, é importante você levar o seu tempo. Não é feio você ficar sofrendo anos por um animal. É o seu tempo, é o seu processo. Por isso que você tem que se permitir passar por isso, né? E algumas vezes essa perda por esse animal, ela está relacionada a outras coisas. Por vezes nós depositamos expectativas nesses pets, nesse cão, nesse gato, que não eram para eles carregarem,
né? A gente trabalhou com uma senhora que ela perdeu o pai, desculpa, eu estou muito gripada. Ela perdeu um pai e no momento da perda do pai, ela não se permitiu sofrer. Ela tinha muita coisa, né, para fazer, ela tinha funerária, enterro, então a família também, apoiar a mãe dela, então ela não se permitiu sofrer, né? E aí ela não chorou, ela não passou por esse processo, né? Ela guardou para ela. O que aconteceu? Ela depositou toda essa carga emocional que ela deveria expressar, jogou em cima do cachorro dela, do cãozinho dela. E aí, alguns anos depois, o cão dela veio a falecer. E a sensação que ela teve foi que ela perdeu o chão. O mundo dela não tinha mais sentido, né? Parecia que ali acabava a vida dela. Aquele pet morreu e a vida dela acabava junto com aquele pet. Então, às vezes, não é só a perda do animal. Às vezes, nós temos outros motivos junto a isso, né, que fazem esse processo ser um pouco mais intenso. Então, você, quanto profissional, você, quanto pessoa que está lidando com alguém assim, tem que tentar entender esse lado da pessoa. E tenha cuidado, aqui vai um alerta para nós, tutores, nós que somos apaixonados pelos pets. Nós temos que entender que eles não vão durar para sempre. Gente, é triste falar disso. Eu não consigo imaginar minha vida sem a minha cachorrinha, né? A gente perdeu um cliente por envenenamento. E aí a gente ficou muito abalado com essa perda e tudo. E aí a gente se colocou no lugar, né? Imaginando que fosse com a nossa cachorrinha. Então, a gente tem que se preparar para isso. Eles não duram para sempre, eles vivem menos do que a gente. E que em algum momento, eles vão para o céu, né? Vão virar uma estrelinha. Então, a gente tem que se preparar realmente para isso. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa. Isso não quer dizer que a gente não vá sofrer. A gente vai sofrer sim. Mas é uma dor consciente. Se é que vocês conseguem me entender. E aí, gente, o que eu tenho a falar para vocês principalmente é que se você passa por esse sofrimento, entende esse sofrimento e até gostaria de ajudar pessoas a entenderem, a buscarem algo a mais, algo diferente para conseguir conciliar melhor isso na mente de vocês, indiquem a gente, falem pra gente, olha, essa pessoa perdeu, só mandar uma mensagem no direct, né? Vai ser um prazer poder ajudar, poder ouvir essa pessoa. E se você gostaria até de fazer esse trabalho, né? Buscar, de repente, encontrar um propósito em ajudar pessoas, né? A gente, como a gente falou, a gente acaba trabalhando também em relação com capelania veterinária. E aí o que acontece? Se você quiser ajudar, você pode. Dentro da capelania veterinária, você também entende, além do luto, obviamente, o luto na veterinária, você consegue também abordar como resgate de animais, entender família de espécie, né, entender como é lidar com idosos e pets. Então, é um vasto conhecimento para você poder estar atuando e ajudando pessoas. Então, vale muito a pena. Se você quiser, tiver essa sensação de ter um propósito e buscar algo a mais e diferente na sua vida, faz porque vale muito a pena mesmo. E qualquer coisa, se quiser, entre em contato com a gente que a gente vai poder te indicar aí, né, a de repente fazer um curso de capelania, ou pelo menos atuar de uma forma, né, fazendo parceria com a gente em algum lugar, que vai ser um prazer ter você junto conosco, tá bom? Obrigada, mano, por falar do nosso trabalho, que a gente faz um trabalho belo. Obrigada, Sogrinho, dizendo que a gente também faz um trabalho muito bem. Obrigado, Carlos, valeu, meu amigo. Dizendo que está muito satisfeito e grato com o nosso trabalho, com o cãozinho do irmão Obrigado, dele. De verdade, é um prazer sempre um estar com prazer vocês. ajudar a gente. Realmente, a nossa missão é levar a transformação de vida para os lares de vocês. A gente sabe que quando a gente tem um animal de estimação, a gente quer aproveitar o máximo, né, das coisas boas, e a gente trabalha comportamento, né, animal. Então o comportamento ele tá super relacionado com essa qualidade, com esse bem-estar, de você viver bem com seu pet, né, de não trazer transtornos nem para você nem para ele. Inclusive, um dos maiores motivos de abandono de animais é a questão comportamental, porque a gente vai com uma expectativa e a realidade é outra.
Então, por isso a gente resolveu abordar esse processo, essa questão do luto, porque hoje nos lares brasileiros nós temos mais cães e gatos do que crianças. É uma tendência realmente. Então, a gente tem mais animais de estimação do que crianças. Nós brasileiros somos apaixonados por animais e não tem mais como ficar calado diante desse sofrimento que as pessoas passam. Elas precisam sentir, elas precisam se expressar. Eu quero dizer para vocês que a gente está aqui, a gente entende, contem com a gente para sentir, para expressar essa dor, tá bom? Exatamente, gente. Não esqueçam de verdade que a gente está aqui para apoiar. E aí, gente, a gente tinha algumas perguntas. Se você também tiver alguma pergunta aqui, tá? Para fazer, fique à vontade. A gente já está nos últimos aí minutos da live, mas fizeram algumas perguntas aqui. Quanto tempo leva para superar a morte de um pet? Na verdade, assim, depende muito de pessoa para pessoa, como a gente acabou de colocar, né? Eu acho que o importante é você, que eu acho que é a chave de tudo, é você se permitir passar pelo luto. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade em expressar sentimentos. Eu sei que tem muitas pessoas com dificuldade de se abrir para outras pessoas. Por isso que nesses momentos a gente indica muito que você procure ou um psicólogo ou um capelão veterinário. Porque é alguém neutro, é alguém que não convive com você, não está lá para te julgar ou para te recriminar ou para fazer qualquer outra coisa. Ele está lá só para te ouvir, para te entender e te dar um conselho genuíno de realmente como te ajudar e não por outros interesses. Então, você vai conseguir melhor abrindo, falando, contando o que você está sentindo. Eu acho que vai ser uma forma incrível de você poder superar, né, e conseguir finalmente vencer esse luto. Oi, Meg Love Yorkshire, boa noite. A gente está terminando aqui a live, mas o nosso tema hoje é luto no mundo pet, né? Aí vai ficar salvo no IGTV se você quiser assistir depois. Existe luto antecipado no mundo pet também? Existe. Nós já falamos sobre isso, né? Aquele momento que a gente começa a sofrer antecipadamente porque a gente já recebeu uma notícia de que o nosso animalzinho está com uma doença terminal, que não tem mais jeito. Às vezes Oi, Lubaetas, Lulu, tudo bem, princesa? Às vezes por um próprio exame. Eu vou fazer um exame, ele está meio doentinho, eu vou fazer o exame, aquela preocupação, aquela agonia, saber se aquela doença vai ser para sempre, se vai de alguma forma fazer com que o meu cãozinho venha a óbito. Isso é muito triste, isso é muito dolorido para o tutor. Então sim, esse luto pode acabar vindo de forma antecipada, tá? Pode acontecer mesmo. Como posso ajudar outras pessoas que passaram pela mesma coisa? Pode falar. Você expressar o que você sentiu e como você conseguiu superar, né? Então, nesse momento, você dá a sua... eu esqueci a palavra... A sua história? Contar a sua história para a pessoa. Sua experiência, né? Sua experiência, isso ajuda muito. Pode ser que a experiência dela nem seja a mesma que a sua, mas isso vai ajudar. Até porque alguém que passou por algo semelhante, quando a gente encontra alguém que passou por algo semelhante que a gente, isso facilita, né, a gente se abrir para a pessoa, a gente conseguir entender melhor o que tá acontecendo. Inclusive, como eu já falei, quando você fala para o outro, você consegue, as coisas começam a se esclarecer na sua mente. A outra coisa é a própria empatia, né? Você conseguir ter empatia pelo que a pessoa está sentindo vai ajudar muito nesse processo, tá? Aqui, ó, quando saber que posso adotar outro animal. Isso a gente já respondeu ainda agora, né? Gente, vai ficar esse vídeo salvo no IGTV, tá? Se você quiser mandar para alguém que está passando por esse processo, alguém que já de repente trabalha com pets e gostaria de ter um maior conhecimento para ajudar pessoas, também fica à vontade aí, né, através da capelania veterinária também vai ser incrível poder ajudar. Aqui, ó, o que fazer depois que se perde um filho cão? Quais os passos? Olha, o que eu falei, viver o luto, entender o luto, lógico, existe, primeiro momento, né, buscar algum apoio, alguém que possa realmente te ajudar é muito importante. Então já conhecer alguém, né, que seja um capelão veterinário, alguém que o próprio veterinário que te ajudou, ele pode te dar esse apoio, ele conhece, né, os trâmites para esse processo. A gente sabe que
tem que enterrar ou cremar, né? Talvez aí na sua cidade tenha um crematório de pet, ou tenha um local para enterrar. Né? Peça ajuda, não vá sozinho. Nesse momento você Busque precisa de alguém. Busque alguém para ajudar. Eu sei que a gente às vezes é um pouco... o ego às vezes toma conta, a gente não quer ser ajudado por ninguém, mas peça ajuda, peça ajuda. Um momento delicado como esse é muito importante você ter ajuda. E as pessoas envolvidas no mundo pet vão ser muito mais fáceis de te ajudar. No próprio veterinário, às vezes a própria recepcionista lá da clínica, né, vai poder estar te ajudando nesse processo, te ajudando nesse passo a passo. Depois dessa situação do enterro, né, ou da cremação do seu pet, é você começar a... Existem muitas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, o que fazer com os objetos do meu animal? Eu não tenho outro animal, só tinha ele. O que fazer com os objetos? Esse processo tem que ser também com calma. Né? Você começa, por exemplo, eu não estou falando para fazer isso no outro dia, tá? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas, primeiro, você viveu o luto, você vai começar a ver aquilo ali. Aquilo, você não deve jogar fora o que era dele. Você guarda o que você quer para ter como lembrança, mas aquilo que teoricamente é descartável, né, que você realmente não vai precisar, às vezes... O que é perecível, doar para uma instituição, isso pode ajudar, porque você vai estar levando de alguma forma amor e carinho para outras pessoas. Aproveitar, parabenizar a Ileia aí. Isso, verdade. Que doou um saco de ração do cachorrinho dela, o Apolo, infelizmente veio a óbito por envenenamento. Né? E ela doou a ração, nós doamos para um abrigo, só não conseguimos tirar foto, mas eles amaram. Então, assim, você poder levar um pouco de amor para alguém nesse momento difícil também te conforta. Exato. Né? Inclusive até encontrar com outros animais, encontrar com outros cãozinhos, a gente sabe que eles só no olhar conseguem transmitir um amor gigante pra gente, então vai fazer muito bem. Né? Mas guardar aquilo que te traz uma lembrança, um brinquedo, né? De repente aquele local, aquela caminha lá dele, que é difícil você desapegar. E aos poucos, todo esse processo gradativo, no seu tempo, vai ajudando e melhorando. Tem gente que não quer doar nada, tudo bem, acontece. Mas quando você tiver aquela vontade de entregar, de doar, isso vai te ajudar. Esse desprendimento ajuda muito, tá, gente? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá para cair aqui a live. Tá quase no finalzinho já. Eu acho que aqui já foi, né? Tá aqui. Como posso superar a eutanásia? Acho que essa é a última pergunta. Lisa? Eu já comentei um pouquinho sobre isso, né? É um processo muito doloroso, muito difícil para o tutor lidar. Ter que decidir entre a morte e a vida do animal dele, num momento tão delicado em que ele está vendo o animal dele sofrer. Quando a gente precisa eutanasiar um animal é porque realmente ele está sofrendo muito e não há mais o que se fazer. Nesse momento, você tem que levar em consideração o que é melhor para o seu bebê peludo, que ele está sofrendo. Então, não existe qualidade de vida naquele estado. E entender que não é culpa sua, né? Você deu o seu melhor, você fez o melhor que podia. O tempo que ele passou com você foi um tempo de qualidade. Foi tudo que ele podia viver de melhor, ele viveu com você. Você foi o melhor tutor que ele poderia ter. Então, entenda isso. Tá? Vai doer, porque, enfim, a gente está dando fim a uma história, a uma página da nossa vida, mas você não é o culpado por aquilo. É importante a gente, inclusive, entender que o processo ele é doloroso para todo mundo, viu? Não é só para o tutor. Né? A gente sabe que em relação ao sofrimento, o pet ele vai deixar de sofrer, mas a gente está dizendo no sentido do próprio veterinário. E a gente conhece muitos veterinários que fizeram a eutanásia uma vez para nunca mais. Que foi extremamente doloroso para eles. Eles falaram que foi a pior coisa que eles fizeram na vida deles, que foi terrível, que é traumático. Então você imagina que se para o profissional que está preparado para aquilo, que deveria estar, né? E tenta se preparar o máximo possível para aquilo, já é doloroso, imagina para o tutor que conviveu com aquele pet a vida toda desse cãozinho, desse gato. Porque, gente, infelizmente, é um erro da nossa graduação quanto veterinário. Nós não somos preparados para lidar com a morte dos nossos pacientes.
Eu não sei como funciona a medicina humana. Inclusive, Marcos, obrigado, viu, pelas suas palavras aí. Imaginei. Muito um prazer obrigada, ter você aqui com a gente. Verdade, está sempre acompanhando as nossas lives. Nós não somos preparados, então é por isso que eu assisto tanto, dou assistência não só aos tutores, eu e o meu marido, mas também a médicos veterinários, a amigos de profissão, que nós não somos preparados. Então, isso foi uma preparação que a gente buscou fora. Né? Com a capelania, agregou muito a nossa vida e a gente vem agregando muito a vida das outras pessoas, porque lidar com a morte, falar da morte já é muito difícil. Hoje em dia tem se falado um pouquinho mais abertamente sobre essa questão, por isso que a gente trouxe esse tema tão importante. E eu queria agradecer você que ficou aqui até agora. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema, não se acane em perguntar, pode mandar no direct, pode mandar no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp tá aí no nosso Instagram. Tá lá na bio, gente, tem um link que ele já passa direto pro WhatsApp, para as nossas redes sociais, tá bom? Trindade, boa noite, tudo bom? Tudo bom, então, querido? assim, se você tiver alguma dúvida com relação a esse assunto, quiser expor o que aconteceu com você, se você estiver passando por um processo de dor por conta disso, ou se você quiser apenas dar o seu depoimento para ajudar outras pessoas a passarem por isso, fiquem à vontade, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Exatamente. Então, gente, não esqueçam, esse vídeo vai ficar salvo no IGTV, tá bom? Se você tiver alguém que esteja precisando de ajuda ou você quiser mais informações também, né? Você que entrou agora lá, pegou já para depois da metade da live, fica à vontade para assistir, para compartilhar, para curtir, tá bom? Muito obrigado de verdade por todos que participaram. Obrigado pelas perguntas também. Se alguém tiver ainda alguma pergunta, aproveito para perguntar agora nos últimos instantes. Muito obrigado por tudo, por vocês estarem aqui com a gente. É um prazer de verdade. Olha, a gente vai colocar nos nossos stories aí para as pessoas pedirem temas, pedirem assuntos que gostariam de ouvir aqui. Os mais votados, sempre a gente traz uma live aqui, pelo menos 1, 2 lives por mês. A gente acaba, por causa do tempo, não trazendo mais. A gente gostaria de trazer muito mais lives para vocês, mas a gente tenta pelo menos 1, 2, 3 lives aí por mês para estar sempre ajudando. Mas tem os nossos stories que são diários, que a gente está sempre dando dicas, falando alguma coisa. O Carlos colocou aqui, obrigado Liz e Daniel, adorei a live, vou ver o início gravado. Valeu, Carlos. Muito obrigado aí por estar junto com a gente, tá bom? Contem com a gente, tá bom? Nós estamos juntos nessa missão, amamos os pets e vamos lutar até o final aí para a qualidade de vida deles e a nossa, para que a gente consiga viver muito bem ao lado desses seres maravilhosos. É isso aí, gente. Muito obrigado. Tenham uma excelente noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, valeu. Beijo, tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau.